Cumprimento aos irmãos e às irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu preciso primeiro dar um testemunho que, para chegar a ser um homem envolvido em igreja, entender igreja e compreender IPU, primeiro ato meu foi sentar no banco do Coral Enem Martins. Me acolheu em 1990, com todo carinho, e onde eu aprendi a conviver com os irmãos e com as irmãs. E é uma imensa alegria também falar com a nossa igreja na minha terra natal, ao lado dos meus amigos, ao lado daqueles e daquelas que cuidaram de mim, como o meu presbítero Tanaka, o presbítero Idaí, ele especialmente que cuidou de mim no meu casamento. Não que eu estivesse em crise, mas ele foi o padrinho que me apontou a coisa como deveria ser. Ao lado especial da minha família, da minha esposa, que estamos atravessando um momento ainda delicado, ela convalesce de tumor maligno, de tireoide, mas que o Senhor tem sido misericordioso conosco. 18 dias, 20 dias de uma cirurgia, e eu tenho a alegria de tê-la aqui comigo hoje. E eu afirmo a vocês que se eu me dispus a servir ao Senhor da maneira como Ele quisesse, eu tive que perguntar a ela primeiro se ela está formada. Porque são dias, a reunião, nós passamos todos os finais de semana prolongados do último conselho coordenador em reunião nos últimos 3 anos, exceto um final de semana. E imagino que agora também algo parecido vai acontecer. Mas eu convido a todos e todas para abrirmos no livro de Jeremias, do profeta, capítulo 32. Capítulo 32. E em homenagem à igreja de Colatina, nós vamos fazer uso da Bíblia que ela nos presenteou. Então, a primeira leitura vai ser feita na Bíblia que a igreja de Colatina nos presenteou. Diz assim Jeremias 32, 1 a 15. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18 de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrega esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor, e ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hanamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hanamel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor ao pai da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hanamel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. E subscrevi o auto, estelei-o, e foi confirmado por testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o auto de compra, tanto que estava selado, conforme a lei, e os estatutos, como que estava aberto. E dei o auto de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, perante os olhos de Hanamel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra,
e perante os olhos de todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos dele, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos de compra, tanto o selado quanto o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Queridos irmãos e queridas irmãs, o quadro do profeta Jeremias era o pior possível. Preso no pátio da guarda. Preso porque ele cumpriu a palavra do Senhor, alertando o rei Zedequias de que algo pior viria. Consequência do pecado, dos erros, das tomadas de decisões erradas, não só de Zedequias, mas dos diversos reis ali de Judá. Israel já estava cativo e Judá estava às vésperas do cativeiro. Um homem que anunciava a verdade, que dizia aquilo que Jeová, o Senhor dos exércitos, determinava que ele dissesse, estava preso no pátio da guarda. Recebe então aquela mensagem do seu primo, dizendo que ele tinha o direito de resgate, conforme a lei judaica assim estabelece no ano do jubileu. Então ele, preso, cercado pelos guardas, o palácio cercado pelos inimigos, recebe a determinação de pegar as suas economias e comprar um campo em uma terra que vai ser arrasada. Parece que não é um bom negócio. Parece que não é um bom negócio. Comprar um campo, comprar uma terra, sendo que ele sabia que aquela terra seria invadida, seria arrasada, seria destruída, passaria por momentos difíceis. Ele que anunciava para o rei aquilo que iria acontecer, recebe de Deus a determinação de comprar um campo naquela terra que iria sofrer todas as penas da desobediência, da não subserviência a Deus. Mas ele então compra aquela terra, faz um investimento sabendo que aquela terra seria arrasada. Ele então faz isso à vista de todos ali no pátio da guarda, e ainda lavra a escritura, aquela selada, e a fica aberta para consulta, para verificação, e recebe a determinação do Senhor de juntar aquelas escrituras e as colocar em um vaso de barro protegido, enterrá-lo, para que ele possa ficar ali durante alguns anos, e que no futuro, quando ele vier a ser descoberto, ele tenha conservado aquela escritura, e naquela escritura então estaria a promessa que o Senhor colocou aqui. Porque eis que ainda nesta terra se comprarão casas, se plantarão vinhas, numa terra que será arrasada. O que fica para nós, irmãos e irmãs, é que aquilo que o Senhor enxerga, aquilo que é da parte do Senhor, está muito além da nossa capacidade de entender. Durante este encontro, durante esta assembleia, em muitos momentos, dados de diagnóstico de realidade da nossa igreja vieram aqui à frente. Alguns nos deixaram espantados, nos deixaram preocupados quando tratamos questões de orçamento, questões diversas da vida da igreja. Mas nós precisamos ter o mesmo raciocínio e a mesma postura de Jeremias, quando ele obedeceu a Deus e fez um investimento completamente inviável. Mas cabe aqui dizer que não é o caso da nossa igreja, não é o caso da IPU. A IPU é uma igreja extremamente viável.
A IPU é uma igreja que, com sua postura, com sua ética, com seus posicionamentos, ela é uma igreja que é possível dentro dela ser cidadão do mundo e ser cidadão dos céus completamente. É uma igreja que vale a pena investir o melhor da nossa força, do nosso esforço, seja dos nossos recursos intelectuais e também os nossos recursos financeiros. Assim como Jeremias fez um investimento em algo improvável, mas crendo nas promessas do Senhor, nós podemos fazer o investimento do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso esforço, dos nossos recursos financeiros e intelectuais, para que esta igreja continue sendo cada vez mais lugar de aconchego, casa de adunão, uma igreja que acolhe aqueles cristãos que estão feridos por suas igrejas originais, uma igreja que dialoga com os irmãos cristãos de todas as denominações sem preconceito, uma igreja que dialoga com os não cristãos de maneira respeitosa, uma igreja, irmãos e irmãs, que eu ousaria dizer, sem imodéstia, que é uma igreja quase que fora do seu tempo, que pensa além do seu tempo. Vale a pena investir. Há muitas pessoas que no andar da caminhada talvez desistem. E se tem algo que me incomoda é quando um soldado fica para trás ferido. É nosso dever ir lá e buscá-lo e ampará-lo para que ele caminhe conosco. Quando vejo as questões que nos rodeiam, aquelas que estão batendo muito a nossa porta, e uma delas principal que a mim me incomoda profundamente, que é a sustentação de igrejas e sustentação de pastores, eu entendo que este deve ser o maior desafio desta igreja ao longo dos próximos anos. Dar cuidado, cuidar de quem cuida de nós, cuidar da família de quem cuida de nós, cuidar dos pastores e pastoras, porque eles dedicam o melhor do seu tempo para a vida da igreja. Diminuir o nosso senso crítico em relação a eles, porque às vezes somos muito duros como presbíteros e às vezes como comunidade, e cuidar desses homens e mulheres que têm deixado às vezes de olhar para a carência de dentro da sua própria casa para ser bênção na vida das suas ovelhas, para ser bênção na vida dos seus eclesianos e eclesianas. Eu posso dizer com toda a alegria que temos um pastor que cuida de nós, que cuida da segunda igreja, abaixo do Senhor Jesus Cristo, e que a segunda igreja tem tido esse cuidado com o seu pastor, com os seus pastores. Temos 3 pastores e tem procurado fazer isso. A viabilidade da nossa igreja está nos relacionamentos que nós temos, relacionamentos francos, abertos, com a igreja dos Estados Unidos, com os organismos parceiros do Brasil, com as igrejas cristãs do Brasil, em especial aquelas do CONIC, e com a inserção nossa também no grupo de presidentes e secretários de igrejas históricas do Brasil, igrejas de cunho evangélico. Temos ampliado, temos caminhado, porque nós temos investido, nós estamos investindo o nosso tempo naquilo que é ouro, naquilo que é precioso para o Senhor. E às vezes alguns não gostam da nossa mensagem, como Zedequias se incomodou profundamente com a mensagem de Jeremias. E nós sabemos que as promessas do Senhor, embora aos nossos olhos elas possam demorar, elas se cumprem. 35 anos de existência de uma igreja diante do Senhor não é nada. Nós somos muito jovenzinha ainda. A nossa igreja ainda tem muito que conquistar e que aprender. E acredito que depois desta assembleia, dos debates de ontem, com respeito, com disciplina, com amor, com clareza, com sinceridade, nós estamos aprimorando para cada vez mais, sob as bênçãos do Senhor e a orientação do seu Santo Espírito, construir aquela igreja segundo os seus olhos, segundo o seu querer. Eu dou glórias a Deus por ter conhecido a IPU por acaso, porque eu fui a segunda igreja, porque era uma igreja
que tinha a fama de ser uma igreja caridosa, porque essa igreja acolheu a meu pai quando uma enchente molhara todos os móveis e colchões da minha casa. E meu pai foi até aquela igreja orientado por um irmão da igreja presbiteriana também. Meu pai era da quinta igreja. Chegou lá e procurou o pastor, no caso o reverendo Márcio, e expôs a situação. Eu perguntei ao meu pai: pai, qual foi a reação? Meu filho, ele enfiou a mão no bolso e me deu dinheiro. Falei: e que dinheiro é esse? Era muito? Deu para refazer a compra do mês. Em 1975, eu entrei naquela igreja de pés descalços, chinelinho de dedo, e ficou no meu coração essa semente plantada. Eu, de família presbiteriana, tradicional presbiteriana, um dia em que eu me incomodei tanto, em que eu não podia viver uma dualidade de ser cidadão do mundo e ser um cristão autêntico, uma amiga me falou: vai na segunda igreja. Aí, então vou. Já tinha esse amor antigo. Cheguei lá, foi então um casamento que, a meu ver, é perfeito. Uma igreja que para mim é minha mãe. Esse coral, esses irmãos e irmãs, com honrosa exceção talvez, ou nenhuma, são meus pais, minhas mães, minhas tias, que cuidam da gente. A segunda igreja soube cuidar de mim, soube acolher a Kátia. E lá nós casamos, lá nossas filhas nasceram, e lá nós estamos até o dia que aprouver ao Senhor. É dessa maneira que eu conheci a IPU. Não foi proclamando, não foi dizendo aquilo que somos, aquilo que nós não somos. Não acredito que essa seja a melhor maneira. Mas a melhor maneira de proclamar a vida de uma igreja é no testemunho que a segunda igreja deu ao acolher o necessitado que passava à sua porta. Eu dou glórias a Deus por isso. E encerro pedindo aos irmãos e irmãs: lembrem-se de nós, do Conselho Coordenador. Lembrem-se de nós nas suas orações. Nós sabemos que o Senhor capacita os chamados. Nós não nos consideramos capacitados a nada. Nessa caminhada nós sabemos que o Senhor vai nos ensinar como fazer. Lembre-se de nós, não se esqueça. É muito dura a missão que nos cabe a nós. E dou glórias a Deus pela vida de todos vocês, de todas vocês. E peço e espero que em breve possamos nos encontrar nas visitas que vamos fazer às igrejas. Que o Senhor seja louvado eternamente.